Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Spanenka. E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto repetente, digamos assim, que é novamente sobre a Superliga Europeia, que voltou a vir à baila pelo Sr. Agnelli, principalmente, da Juventus, em que basicamente querem, de certa forma, apresentar um... É que no fundo acaba por ser mais ou menos o mesmo, na minha opinião, mas dizem eles que é uma alteração em que basicamente haveria duas séries com 20 equipas cada uma e, portanto, existiriam subidas e descidas entre elas na mesma. Que o senão é que basicamente os clubes não é que possam fazer algo em específico para se apurarem para esta Superliga, porque basicamente funciona tudo à base de convites. Eles também quiseram dar uma espécie de qualificação por liga, ou seja, como se fosse Liga dos Campeões e o Liga Europa, uma cena assim, vai também um passo para a Liga Europeia, uma cena assim. Pois, a questão aqui é ver principalmente de que país é que vão, porque neste momento países como a Áustria, a Bélgica, a República Checa, a Ucrânia, muitos deles apuram diretamente não, vão aos playoffs da Liga dos Campeões, mas têm a oportunidade de se apurar para a Liga dos Campeões e não tenho bem a certeza se isso aconteceria. E isso também tem muito que ver sobre quem vai à Liga dos Campeões efetivamente, porque a UEFA já disse que é entrar nesta brincadeirazinha. Exato. E nós já sabemos que os clubes, penso, tentaram falhar nenhum. Milan, Juventus, Inter, Atlético, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Manchester City, United, Tottenham e Arsenal, acho que são estes. E isto sem ter muitos statements oficiais também é algo difícil de falar disto. Porque o único statement oficial que nós temos é aquela cartinha que eles mandaram à União Europeia, algo muito fofinho, gostei. E porque há fontes a dizer que esses clubes da Premier League que tu disseste estão lá, ou seja, esses quatro tirando os únicos que não estão nos Big Six é tirando o Arsenal e o Tottenham, acho eu. E outras fontes já disseram que esses Big Six que todos não querem fazer parte. Portanto, isto é muito uma coisa de informação e contra-informação, não sabemos qual é que é o quê. Se calhar cada um está convencido que a verdade... Pronto, não está aqui a disseminar desinformação e acham mesmo que a sua fonte é mais segura. Mas a questão é que não há forma de saber o que é verdade neste momento. Então, mas já pegando aqui no formato, eu pergunto-te se concordas ou não com este formato e se melhora, se encontras alguma melhoria com o formato anterior. A única melhoria... Não é questão de ser melhor, é a questão de... O que nós temos aqui é o formato de Liga dos Campeões vai passar a ser para aí daqui a 3 anos, ou seja, coisa de 2024. Ou vai algo muito, muito semelhante. Que é, ok, este novo formato de Liga dos Campeões, como vai apurar mais equipas, vai meter mais equipazinhas pequeninas lá para o meio e vai começar a ser uma Superliga Europeia a partir dos tais oitavos de final. Ok. Portanto, se calhar menos jogos entre equipas grandes, mas mais jogos com as equipas grandes no total. Mas segundo só o formato da Superliga Europeia, da nova, que é, ok, duas séries, do nada este é desporto americano e vamos dividir, a Europa em Europa do Norte e Europa do Sul, por tipo conferências, não sei bem como é que eles querem fazer isto, ou se é tipo sorteio, o que já de si não faz grande sentido, mas ok. Pronto, a tal questão de não ser... pronto, algumas serem por convite, mas outras... ou melhor, em primeiro lugar, ninguém tem lugar garantido. Tipo, nesta primeira edição, algumas vão ser convidadas e tal, mas ninguém tem lugar garantido a partir daí. E depois, isso é através de qualificações, ou de quem é campeão, isso... E lá está, a única cena que nós temos certa é essa tal qualificação nacional.
e já de si, ok, pode apresentar uma melhoria em termos do outro modelo da Superliga, porque o que nós tínhamos, a principal crítica era essa tal falta de competitividade, essa tal coisa de um grupo muito fechado de clubes, e isso vem um bocadinho a pagar essas diferenças, mas só a longo prazo, porque imaginando que seriam, agora até temos muito menos que isso, mas vamos imaginar 20 clubes numa liga. Quem é que vai sair a cada edição? Pá, aí 2. Portanto, até os primeiros 20 serem limpos, vai demorar umas quantas edições, de certeza, especialmente porque não é algo regular. Portanto, essa abertura a outros clubes, em termos práticos, só iria acontecer passado muitas e muitas épocas. Portanto, isto é só meter um bocadinho de betadinho na ferida e esperar que cure para ir passado 1 ou 2 minutos. Não é bem assim que a coisa funciona. Portanto, em geral e em conclusão, o que é que eu acho sobre isto? É um bocadinho o Agnello e o Florentino a fazerem birra. Do género, a UEFA até já lhes deu em grande parte com este novo formato de Liga dos Campeões. A UEFA não pode fazer mais grande coisa. É assim, até eles podiam negar completamente, só que isso depois ia abrir uma guerra diplomática ou o raio. E pronto, agora este formato de Liga dos Campeões também já está aprovado, nada a fazer, é ver como é que corre. Mas agora, a UEFA está a fazer muito bem sem intransigente nesta questão da Superliga Europeia e quem participar não joga nas competições da UEFA, porque isto, para ser algo genuinamente competitivo e justo só a longo prazo, isto só vai beneficiar os grandes e aumentar o fosso entre os grandes e os médios barra pequenos. E atenção, fosso financeiro, porque às vezes o desportivo não existe. Basta pegarmos em alguns resultados destes chamados grandes nesta edição da Liga dos Campeões. Seria de relembrar que o Real Madrid perdeu com o Sheriff em casa, que o Barcelona perdeu com o Benfica. Ok, que o Benfica é um clube com muita história, não é isso que está em discussão aqui, mas acho que podemos concordar que não é um dos maiores da Europa neste momento. Podia pegar em mais exemplos, mas estes dois vieram-me à cabeça porque são os dois de Espanha. As Juventus também internamente não está a grande coisa, mas o grupo de Champions até correu bem. E é um bocadinho por aí, acho que é isto. Bem, eu sobre isto, basicamente o que tenho a dizer é que enquanto houver clubes que têm o seu espaço garantido numa competição e esse lugar não está posto em causa pelas posições em que eles ficam, tanto nos campeonatos nacionais, seja nas taças, o que for, como funciona agora para a Liga dos Campeões, vai ser sempre uma competição injusta e uma competição para os grandes clubes. Porque, obviamente, que com a criação desta Superliga, sendo criada por quem é, que é por basicamente pelos presidentes de todos estes grandes clubes europeus, e lá está, esse também é uma questão que é boa de tocar, que é até que ponto é que estes clubes são todos grandes, porque Tottenham, Arsenal, o Barcelona também está cada vez pior, agora a melhorar um bocadinho com o Xavi, mas em termos de futebol, em termos de classificação, está mal, né? Há uns anos, se calhar, não se classificaria para a Liga dos Campeões. E, portanto, sempre que esta questão continuar, vai ser sempre uma competição injusta. E eu nunca vou concordar com algo deste género. Pegando na questão do formato, lá está, e imaginando num universo paralelo que esta questão não era assim, das equipas terem um lugar assegurado, imaginando que seriam estas duas divisões com subidas e descidas, com acesso direto por parte dos campeonatos nacionais, para estes lugares, qual é a diferença da Champions? Isso é uma questão que eu não percebo. Porque lá está. A primeira questão que falaram quando esta Superliga foi criada era, e isto foram palavras de Florentino Pérez, falando em questão dos minutos e não sei o quê, era: os adeptos o que querem ver é um Real City todas as semanas. Ou seja, a questão era nós vamos criar uma Superliga entre nós todos, porque o que os adeptos querem ver são jogos todas as semanas entre estas equipas. Ou seja, a questão aqui não era o formato da Champions não ser bom, ou eles estarem simplesmente contra a UEFA, embora isso também sejam aspectos que sejam apontados à Superliga.
Mas é que a questão não é essa, a questão é eles querem primeiro, gerar mais retorno com esses jogos, obviamente, mais visualizações dos jogos entre eles, porque segundo o que eles dizem, obviamente nós gostamos desses grandes jogos. Agora, retirar a competição que existe e a possibilidade de um Sheriff ganhar a um Real Madrid, não é isso que é o futebol. E portanto, enquanto essa questão continuar desses clubes terem lugares assegurados, isto nunca vai resultar. Esses clubes não tendo lugares assegurados, não há diferença nenhuma para a Champions, e portanto isto é só é uma birra, lá está, como estavas a dizer. Olha, e já agora pegaste nessa questão das declarações de Florentino Pérez, essa tal questão de querer ter um Real Madrid City todas as semanas e que é isso que os adeptos de futebol querem ver e gera mais receita, portanto toda a gente sai a ganhar. Eu acho que toda a gente ia sair a ganhar durante para aí 2 épocas. Se tanto. Porque a malta do nada vai-se fartar. A malta do nada vai-se fartar de ver o mesmo gajo a jogar contra a mesma equipa. Pronto, já aqui ia ter jornadas também, que é o mesmo jogo uma vez por mês. E depois lá no meio jogos da mesma categoria. E lá está. Isto no primeiro, segundo ano, se calhar ia ser algo. Os adeptos iam estar, ok, vamos lá ver como é que corre. Ainda assim, a maior parte dos adeptos demonstrou-se manifestamente contra. Mas vamos presumir que os adeptos esquecem o formato, que só se focam mesmo no jogo. A malta, se calhar, ia estar curiosa, e a malta também, assim, mais as elites do futebol, ia pagar bilhetes, pronto, tudo contente nos clubes e nos cofres. Passado 2 anos, a malta ia se aborrecer, a malta já não ia querer saber. E achar muito mais um campeonato mais competitivo e mais divertido, algo que fosse mais variado. E aliás, e isto até se pode ver no nosso campeonato, na Liga BWIN, que não é. Obviamente que estes jogos grandes também têm muita influência no campeão, mas não é nestes 2 empates entre o Porto e o Sporting, por exemplo, para a Liga, que se vai decidir o campeão. É numa deslocação, por exemplo, do Porto a Paços de Ferreira, como vai acontecer hoje, ou no jogo em casa contra o Braga, que o Sporting perdeu. É nesses jogos que se decidem campeonatos. Não, obviamente que os jogos grandes também têm muito impacto, mas não é tudo. Portanto, até certo ponto, eu prefiro ver, pronto, tirando o facto de ser um rival agora, mas eu prefiro ver o Porto ir empatar ou perder contra uma equipa fora do que ir ver um Real Madrid a ganhar ao City. Ok, é normal, ou um City a ganhar ao Real Madrid. Pronto, porque essa tal coisa da equipa pequena ganhar a equipa grande, ou a equipa pequena conseguir surpreender a grande, é essa coisa que dá magia à competição. E haver uma equipa grande a ganhar uma grande, ok, alguém ia acabar por ganhar, não é por aí. Uhum. Pois, essa questão lá está, é aquilo do dar a oportunidade do Sheriff ganhar ao Real Madrid, que essa é a beleza. E lá está, era o que eu estava a falar do início, a possibilidade de países que não têm grandes equipas, como principalmente da Europa de Leste, Europa Central, Europa de Leste, como a Áustria, a Bélgica, a República Checa, a Polónia, Ucrânia, todos esses países, Moldávia, que acho que é de lá que é o Sheriff, se não me engano. Lá está, dar a oportunidade a esses países de, primeiro, darem a conhecer os seus campeonatos. Porque acho que, sem dúvida, por exemplo, com a campanha que está a fazer o Salzburg na Champions, que deu muita luta ao Bayern, dar essa oportunidade desses clubes serem vistos. Primeiro são descobertos talentos nessas equipas, depois os campeonatos começam a ser mais vistos, e essas equipas acabam por ganhar outro protagonismo. Foi isso, ok, que com outra história no passado, mas foi isso que aconteceu com o Ajax. Foi daí que saiu o De Jong, o De Ligt, o Ziyech, portanto, o Van de Beek. Portanto, esses jogadores todos, foi porquê? Porque houve uma equipa num ano de Champions que do nada chegou às meias finais. E eram jogadores desconhecidos que estavam naquela equipa. E portanto, eu acho que isso acaba por ser o essencial da Champions. Tem muitos feitios, tanto a Champions como a UEFA principalmente. Isso ninguém desmente, e é tudo factual. Agora, haverem clubes que querem tomar conta e acharem que eles é que têm de decidir e têm o poder de decidir que clubes é que vão a que competições e que países é que podem ser representados em competições europeias, é algo que não faz sentido nenhum, e são clubes que, como se viu pelos últimos anos, têm medo de começar a cair
e começar a não chegar a esse tipo de competições, que é o que está a acontecer com o Tottenham, Arsenal e vários outros. Por exemplo, agora veremos se o Barcelona vai à Champions, veremos se o United vai à Champions, o que é muito improvável, diria eu. E portanto são clubes que estão a tentar colar para não perderem essas oportunidades de deixarem de ser grandes clubes europeus. E obviamente que isso não é assim que funciona. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Blanco. Não, já agora estavas a falar de como este tipo de competição noutro formato, e aliás é o que a Champions tem dado a dar, e a Liga Europa também, pode dar mais visibilidade a campeonatos mais pequenos e mais periféricos, digamos assim. E foi para isso mesmo que se criou a Conference League, por exemplo. Ok, que neste momento, o Tottenham estava lá, o Leicester estava lá, ou melhor, ainda está lá, o Feyenoord, que também é uma equipa com muita história, e aí de me estar a esquecer de equipas com maior nome do que a competição, eventualmente. Teve a Roma. Mas não é a larga maioria de clubes grandes que estão na Conference League. Portanto, se calhar para um Tottenham, porque ainda assim não conseguiu ganhar por causa daquela questão do Covid. Se calhar para um Leicester, se calhar para um Feyenoord, ganhar uma Conference League, ok, é bom porque é um título, dá para desculpar um bocadinho o nível interno, mas é pá, ok. Agora, por exemplo, para um Paços de Ferreira, para um Santa Clara que tiveram nos playoffs desta competição, para outras equipas mais pequenas, sei lá, o próprio Celtic que está na competição e agora, ou melhor, foi eliminado pelo Bodo Glimt, é isso, acho que é isso. E, por exemplo, esse próprio Bodo Glimt ganhou a Roma por uns 5-0 ou 6-1, ou lá o que é que foi. Esta competição deu a oportunidade disso acontecesse. Portanto, lá está. É dar nome a quem não tem. E dando um exemplo também noutra escala completamente diferente. Que, falando aqui num clube que já tem sido a ser muito falado pelo Fever Pitch, pelo João Gonçalves no Fever Pitch, aliás, que é o Saint-Gilloise, na Bélgica, que foi um clube que subiu este ano e que do nada está em primeiro com não sei quantos pontos de vantagem e muito provavelmente vai ser campeão. Isto, obviamente, pronto, noutra escala, para Anderlecht, Clube Rouge, outros clubes, não deve ser fácil de engolir, obviamente. Agora, imaginando que isto acontecesse a um nível de Champions, como quase ia acontecendo com o Ajax, que ainda assim o Ajax é um clube que tem muita história europeia, agora imaginando que nem tinha. E até, por exemplo, em 2016 com o Leicester, são essas as coisas com o Adepto de Futebol fica mais na cabeça. Eu se calhar lembro muito mais desse título do Leicester e de mais eventos desse campeonato do que do campeonato do City de 100 pontos, ok? Uma excelente equipa, Guardiola é craque, muito bem, mas é o Leicester a ganhar uma Premier League. E agora nós até temos esta ideia na cabeça do Leicester ser uma equipa muito competitiva, de estar lá sempre no top 6, ali a lutar, vai às competições europeias, mas isso é uma coisa muito, muito recente, desde a aquisição do clube anterior a essa tal Premier League. E lá está, é algo que o adepto de futebol sempre gosta de ver. Bem, então, aqui uma última questão. Porque é que achas que a Superliga e os presidentes quiseram meter a União Europeia ao barulho? Pois, de facto, é algo engraçado como se calhar, por exemplo, antes agora desta questão toda na guerra na Ucrânia, nenhum clube de futebol se queria envolver em política, né? Mas agora, quando dá jeito, já se chama a União Europeia ao barulho. É bom, é bom. Mas lá está, eles já viram que não conseguem ganhar um para um com a UEFA, digamos assim. Acho que os fãs vão estar sempre, não sempre do lado da UEFA, porque a UEFA também não é santinha nenhuma, mas vão estar sempre do lado das competições que já existem, nesse sentido. Portanto, se não conseguimos ganhar a UEFA, vamos tentar ir à União Europeia e dizer que o que a UEFA está a dizer é mau, e é mau para a competição, não é mercado livre, blá blá blá, violação de direitos, este discurso todo. E lá está. Não é só por serem os clubes grandes a fazerem isto, ou seja, os clubes com mais mídia, quer dizer que representam a União Europeia como um todo, porque há aí muito clube com enormes massas adeptas que não estão incluídos neste grupinho. Olha, os três grandes, por exemplo, aqui em Portugal, os três chamados grandes, num contexto maior, PSG e Bayern, que tu ainda há bocado estavas a falar de como os clubes fundadores desta tal coisa tinham medo de perder a tal hegemonia eterna ou de estar sempre ali a combater. É assim, eu elogio muito que o PSG e que o Bayern não se queiram juntar a este tipo de coisas, mas eles já têm a hegemonia eterna, não? Portanto,
em termos práticos, eles também não têm necessidade para tal. Ok, que até o Bayern até tem mais do que o PSG, que do nada aparece ali um Mónaco com um Lille a fazer uma gracinha. Na Alemanha, nem isso. O Bayern limpa sempre. Mas lá está, eles também não têm esse tal interesse em puxar. Pá, às vezes do nada pode aparecer um Dortmund ou um Leipzig, nunca se sabe. Mas um Leipzig agora até está mais complicado do que devia. Sim, sim. Mas o Dortmund também, pelo passado Leverkusen. recente, e passado recente não é 3 anos, é o 10, é desde a saída do Klopp. O Bayern, usando essa amostra, pensa: entre isto e arranjar uma guerra com os fãs, eu prefiro ficar quietinho. E até porque o Bayern nem podia depender só de si para tomar este tipo de decisão, que qualquer clube na Alemanha tem de ser composto na maioria por sócios, é a tal regra de 50 mais 1, e portanto teria de ir à Assembleia Geral, este tipo de decisões, obviamente. Tal como nos 3 grandes em Portugal teria que ir, porque nenhum dos 3 grandes atualmente tem assado de nenhum investidor. Ao contrário do que acontece em Inglaterra, aquilo é tudo investidores e de famílias e de sheiks e o que seja. Mas lá está, tendo estes contextos diferentes, por exemplo, o PSG poderia tomar essa decisão sozinho, não deve nada a ninguém, aquilo é o clube é dele, e ainda assim não tomou, porque lá está, entre isso e comprar uma guerra com os fãs, prefere não tomar, até porque receita já tem. E títulos tem quase sempre assegurado todas as épocas, aliás. E esta tal cena do PSG querer participar da Superliga Europeia para quê? Para ter ainda mais dificuldades em ganhar do que já tem na Champions? É isto? Faria zero sentido. Bola. Portanto, voltando à questão da União Europeia, é assim, eu nem sei bem o que é que a União Europeia vai fazer contra isto. Eu acho que o que é que a União Europeia eu acho que eles vão mesmo dizer, o que é que nós temos a ver com isto? Querem que nós acabemos com a UEFA? O que é que eles querem? Até porque a UEFA e a União Europeia têm N acordos para N coisas de não violência no desporto, de acordos de uh, é a questão do Green Deal, é a questão relacionada com sustentabilidade Sim, ambiental. sim. Tem N acordos neste sentido, tem relações muito próximas, portanto eu nem sei bem qual foi o tipo de estratégia que a malta da Superliga tentou fazer. Até porque até parece que está a chamar a polícia, está a ser o bufo, não sei. Mas a questão é que aqui a União Europeia não pode fazer grande coisa e não quer também, ou pelo menos eu leio assim, não vejo assim grandes benefícios para a União Europeia se meter neste tipo de disputas, mas pronto, não sei o que é que tu achas. Uhum. Sim, e isso até pegando mesmo nesse exemplo que deste de estar a chamar a polícia. Ok, digamos que pegando na UEFA e na Superliga, nenhum deles está a cometer um crime. Podem estar a cometer imoralidades, digamos assim. E a Superliga chama a polícia a dizer que a UEFA está a cometer essa imoralidade, estando ela também a cometer uma imoralidade. E portanto, é basicamente aquele meme do Spider-Man em que estão todos a apontar uns para os outros, porque é exatamente isso. Agora a questão da Superliga, lá está, acaba por ser diferente pelas questões que nós já falámos antes. E portanto, eles estarem a querer chamar a União Europeia aqui para o barulho, não, tal como tu também não percebo o porquê. Acho que não faz qualquer tipo de sentido. E não sei até que ponto é que a União Europeia tem, mesmo que quisesse, tinha poder para fazer alguma coisa. Porque, ok, como estavas a dizer, tem acordos, mas a UEFA é uma organização independente e, portanto, até que ponto é que a União Europeia poderia fazer alguma coisa? Lá está, só poderia fazer alguma coisa se a UEFA tivesse mesmo a cometer algum tipo de crime que, do ponto de vista desportivo e do ponto de vista que a Superliga os acusa, sinceramente não acredito que esteja. E, portanto, acho... lá está, era o que estavas a dizer da questão de não conseguirem ganhar frente a frente à UEFA e, portanto, estarem a tentar ir por outros caminhos que, no fundo, não vão resultar. E esta Superliga só vai acontecer se realmente os clubes que dela fazem parte assumirem que, ok, nós preferimos entrar na Superliga e deixar tudo o resto e acatar com todas essas consequências que isso traz. Que será sair de todas as outras competições europeias e no caso da competição nacional, principalmente da La Liga, um dos maiores críticos é o Javier Tebas, acho que é esse o nome dele, que também ameaçou deixar de fora Real Madrid, Barcelona e Atlético da La Liga. E se isso acontecer, realmente os clubes vão ter, principalmente esses que têm bastante em jogo,
vão ter de pensar mesmo bem se vale assim tanta pena para aumentar a receita a uns milhõezinhos, sair das outras competições europeias e das competições nacionais, que são as competições que fazem a história dos clubes, principalmente de um Real Madrid. O Florentino Pérez vai abdicar de uma competição que ganhou 13 vezes, ou que foi, que é a Champions, e da La Liga que ganhou 30 e tal. Não sei sinceramente se isso compensa, e acredito, isto não se fica pelos clubes espanhóis, mas também pelos outros, não acredito que os adeptos perdoassem os presidentes e os dirigentes desses clubes que optassem por esse caminho. E isso fosse principalmente em Inglaterra agora, como foi o caso do United, por causa dos irmãos que tomam conta daquilo, mesmo os adeptos do Chelsea também. Esses sim, são clubes lendários na Europa, são clubes que conquistam títulos, embora o United não esteja no seu auge neste momento, mas são clubes com história, e são principalmente clubes com adeptos que percebem e respeitam a história. E infelizmente os dirigentes desses clubes, nem uma coisa nem outra, nem respeitam nem percebem a história, e isso é que faz com que às vezes tomem estas opções de criar este tipo de competições que não favorece a ninguém a não ser os seus bolsos, infelizmente. E bem, estamos a chegar ao fim de mais um episódio. Blanco, o teu facto. Bem, eu trouxe um facto que foi dado no Twitter por uma página chamada Iron, que fala maioritariamente do Benfica, mas também de futebol em geral. E estou a dar os créditos porque é um facto muito bom e muito random também. E acho que se adequa particularmente ao tema, que é basicamente o Hertha de Berlim B, a equipa B, já chegou a uma final de Taça da Alemanha, enquanto que a equipa A nunca o fez. Portanto, isto foi em 1992-93, não faço ideia se já alteraram a regra ou não, porque, por exemplo, na Taça Portugal não dá para o Sporting B competir, não dá para o Benfica B competir e o Porto B competir, por exemplo, nem o Vitória B, nem o Braga B, etc. Mas a realidade é que em 92-93 o Hertha de Berlim B foi à final contra o Bayer Leverkusen e perdeu, sendo que o Hertha de Berlim A, que agora até tem um grande projeto para se tornar um bocadinho mais competitivo, tanto a nível interno como a nível europeu, um projeto com bastante investimento, mas apesar da atualidade desse projeto, na sua história nunca chegou a uma final de Taça da Alemanha, enquanto que a sua equipa B já. Portanto, algo muito curioso também relacionado aqui com o tema da Superliga Europeia e do quão competitivas as equipas podem ser, independentemente do que nós achemos ou não delas. Portanto, Rocha, o teu momento cultural. Bem, eu encontrei aqui um documentário na Netflix, que já é um bocado antigo, é de 2017, que se chama Gold Stars, a história dos mundiais de futebol da FIFA, que basicamente está dividida em 3 partes, em que a primeira parte é mais no sentido, tem o penalti falhado do Baggio, tem o gol do Rames, são assim os jogos e os golos mais marcantes das competições, basicamente. Depois na parte 2 tem, digamos assim, o futebol mais espetáculo, as fintinhas e não sei o quê, e os jovens a aparecer, tem a mão de Deus do Maradona. E depois na parte 3 é um episódio mais com recordes, autogolos e momentos assim um bocado inusitados, digamos assim. E portanto é um documentário bastante interessante que aborda vários tipos de aspectos das Copas do Mundo. E portanto é bastante interessante e é rápido de se ver, tem só 3 partes. Portanto foi isso, malta, espero que tenham gostado. Vamos rezar novamente para que esta competição não veja a luz do dia, e que isso sim haja melhorias por parte da UEFA na competição que já existe, e que seja cada vez mais justa e não que beneficie cada vez mais estes clubes que não conseguem ganhar por mérito próprio, então tentam criar estas competições para si mesmos. Foi isto, foi mais um episódio, espero que tenham gostado e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo! Balotelli, Aguero!
posse de bola para Portugal. Vai Éder, chuta! Gol!